E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Davi e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho a cinemática. E galera, sempre que vocês ouvirem falar de cinemática, lembra que a cinemática estuda o movimento. Ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas. O estudo do movimento se preocupando com as causas daquele movimento, por exemplo, se você pega uma pedrinha e joga essa pedrinha em alguém. A cinemática não está preocupada com o que causou o movimento da pedra, ela está preocupada apenas com o movimento da pedra. Então não interessa para ela com que força você jogou. Na verdade, eu estou sendo um pouquinho drástico aqui, mas enfim, não importa você jogando a pedra. O que importa é que a pedra estava em repouso e ela partiu aqui, né, numa determinada velocidade e vai atingir esse pobre coitado. O que estuda os movimentos, porque, por exemplo, digamos que você pode, não sei, tem uma escada aqui, e aí você empurra uma bolinha daqui de cima. Põe. A bolinha vai cair. E aí, a cinemática vai estudar o movimento de queda da bolinha. Mas ela não vai se preocupar com o atrito da bolinha aqui, com o chão, com o cimento da calçada. Não vai se preocupar com o vento, não vai se preocupar com nada disso. Apenas o movimento. Não tá nem aí para o que causou o movimento ou o que vai interferir no movimento, beleza? Esse é o estudo da cinemática. Bom, deixando isso claro então, cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. O que mais que a gente precisa estar ciente quando fala de cinemática? Tem uma coisinha muito interessante chamada de partícula. Na verdade, é um conceito utilizado bastante na cinemática, mas que está presente também na física toda, e quando a gente for estudar o movimento se preocupando com as causas dele, esse conceito aqui também vai aparecer. Partícula é quando as dimensões são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Digamos, por exemplo, que você tenha aqui uma estrada. Essa estrada tem 580 quilômetros. Então, vamos colocar aqui 580 quilômetros. Esse é o comprimento da estrada, beleza? Vai daqui até aqui. E aí, dentro desses 580 quilômetros, você tem um carrinho. Nossa, Jesus Cristo. Mas é um carrinho, beleza? E como as dimensões desse carrinho são insignificantes perto dos 580 quilômetros, eu posso considerar esse carrinho como uma partícula. Beleza? Eu não vou considerar as dimensões dele para poder estudar o movimento. Eu vou pegar esse carrinho daqui, como um pontinho que partiu daqui e chegou aqui, talvez, digamos assim. Eu não vou me preocupar com o tamanho dele na hora de fazer os meus cálculos, tá bom? Isso aqui é o conceito de partícula. E o movimento, ele é relativo. Então, vamos colocar aqui, relativo. Todo movimento é relativo. Relativo a quê? Relativo ao ponto, a posição do observador. Digamos, por exemplo, que você tenha um ônibus. Esse aqui é o nosso ônibus. Vou colocar uma janelinha. Beleza, esse é o nosso ônibus. E aí, o ônibus está em movimento. Então, vamos colocar aqui, o ônibus está indo para cá. Aqui, coisinhas de velocidade. E você tem um molequinho aqui. Esse garotinho está olhando o ônibus. O ônibus está em movimento em relação ao garoto. Agora, desculpa por isso, eu tô com a tosse muito feia. Esqueci de desativar o microfone aqui, isso é tão comum já tossir. Agora imagine que aparece um outro garotinho, deixa eu pegar aqui da cor verde, um outro garotinho e joga uma pedra aqui. Esse garotinho fica olhando a pedra cair. Esse garoto vê a pedra caindo no movimento retilíneo. Ele vê a pedra caindo, porque ele está em movimento junto com o ônibus. Agora, esse cara aqui, que está olhando a pedra caindo, ele vê a pedra caindo dessa forma. Uma trajetória curvilínea. Por quê? Porque o ônibus está em movimento. Então, para esse garoto aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse amarelo. Vai ser tudo amarelo. Para esse garoto, ele vê essa trajetória aqui, da pedra caindo. Beleza? Então, isso é só para exemplificar que o movimento é relativo. Imagina, a Terra gira, né? Beleza. Eu imagino que ninguém tenha dúvida sobre isso aqui. Vamos colocar aqui, a Terra gira. Fato.
Se você não acredita, coloca aí nos comentários porque você acha que a Terra não gira. Mas enfim, a Terra gira. Você tá aqui na Terra, você não percebe ela girando. Mas se você tivesse aqui no espaço, digamos na Lua, vamos colocar uns buraquinhos aqui, você tá aqui na Lua. Então você vai ver a Terra girando. Mas para quem tá na Terra, a Terra não gira. Então por isso o movimento é relativo, ok? Outra coisa muito importante pra gente entender. Bom, eu vou deixar essa outra coisa para a próxima aula, senão a gente vai ter que entrar num outro assunto e o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos fazer alguns exercícios de fixação aqui. O primeiro exercício, ele relaciona a Terra com um satélite. Então, essa daqui é a nossa Terra. Vamos colocar aqui alguns pedacinhos. Tananã, Polo Norte, tananã, Polo Sul. Beleza, essa é a nossa Terra, parece uma bactéria, mas enfim. Aí tem a Terra, do lado, em volta da Terra aqui tem um satélitezinho. Esse satélitezinho, ele tem 10 metros de raio. Esse é o tamanho do nosso satélite. Raio, para quem não sabe, é isso daqui, ó. Pá. Digamos que o nosso satélite seja uma bola. Ele é uma bolinha assim. Então aqui tem míseros 10 metrozinhos. 10 metros. Esse é o tamanho do nosso satélite. E aí, ele gira em torno da Terra a uma altura de 500 km. Então, essa distância aqui é 500 km entre o satélite e a Terra. E aí, a gente sabe... Poxa vida, foi a tosse de novo, mas vamos voltar aqui. A gente sabe que o raio da Terra... Então, esse daqui a gente viu tem 10 metros, então, e a gente tem aqui a Terra com um raio de... quanto que é mesmo? É 6.000 quilômetros. Foi mal, eu não decoro essas informações todas, ok? Elas vêm no exercício, então não precisa ficar decorando. Mas enfim, caso você lembre, vamos saber. Ó, 6.000 quilômetros é o raio da Terra. A gente tem um satélitezinho circulando essa Terra com raio de 6.000 quilômetros. Imagina o tamanho que é essa bola, né? Todo mundo já viu imagem da Terra. Mas beleza. E aí o satélitezinho tem 10 metros apenas. As dimensões. E a pergunta é a seguinte. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação ao satélite? Gente, só pelo desenho aqui já dá para você entender que a Terra não pode ser considerada uma partícula em relação ao nosso satélite. Por quê? Porque a dimensão da Terra é muito... Eu estou apontando para a tela aqui como se vocês estivessem vendo. Mas enfim, as dimensões da Terra aqui, ó, são muito grandes. Digamos que a metade vai ser o tamanho do nosso raio, 6.000 quilômetros. Muito grande em relação ao do satélite, então ela não pode ser considerada uma partícula. E a outra pergunta é, o satélite pode ser considerado uma partícula? Sim, porque as dimensões dele são muito pequenas em relação às dimensões da Terra, que são gigantescas perto dele, beleza? Agora tem uma outra pergunta. A distância entre o Sol, entre a Terra e o Sol é cerca de 10⁴. Então vamos colocar aqui o nosso Solzinho. Esse aqui é o Sol. E a distância entre ele é 10⁴ vezes maior que o diâmetro da Terra. Ou seja, o diâmetro da Terra é esse daqui. E ele é 10⁴. Ou seja, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vai dar 10.000. Então, é 10.000 vezes maior do que isso daqui. Do que o raio da Terra, que é 6.000 quilômetros. E a pergunta é o seguinte. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, acha que podemos tratá-la como uma partícula? Então, essa distância aqui, ó, é cerca de 10.000 vezes maior. Olha só, essa daqui, ó. 10⁴ maior. Beleza? Vou tirar esse sinalzinho daqui. Então, sim, a Terra pode ser tratada como uma partícula, porque você teria mais ou menos isso daqui, ó. Você teria o Sol. E aqui você teria a nossa linda Terra fazendo um movimentozinho aqui em volta do Sol. Porque a distância entre a Terra e o Sol é muito grande. Então, a Terra pode ser considerada uma partícula. Para dar uma resposta mais bonitinha, você pode colocar que sim, porque a dimensão da Terra é muito pequena em comparação com a dimensão do fenômeno estudado. Beleza? Mais uma perguntinha. Vamos passar um pouquinho aqui para baixo. E a gente tem dois carros. A gente tem aqui uma estrada. Essa é a nossa estrada. E na estrada a gente vai ter dois carros. Eu vou colocar um carrinho aqui vermelho. E depois eu vou colocar um carrinho aqui verde.
Então, beleza. Esse aqui vai ter roda verde, porque ele é descolado. E aí, os carrinhos se deslocam numa estrada plana e reta. Não é o caso do meu desenho aqui, mas, enfim, considera aí que é plano. E aí, o carro A desenvolve a 60 km por hora. Então, esse carrinho aqui vai ser o meu carro A. Ele está a 60 km por hora. E esse daqui é o meu carrinho B, que vai um pouco mais à frente. Também desenvolve 60 km por hora. Então, os dois estão a 60 km por hora. É bom ler o exercício inteiro antes de começar a colocar as informações aqui. Mas enfim, os dois estão a 60 km por hora e eles estão a uma certa distância um do outro. O carrinho A está um pouco... o carro B está um pouco mais à frente no caso desse meu exercício aqui. Então esse daqui vai ser o B. B e esse daqui vai ser o A. Isso depende, né? Eles poderiam estar... Opa, vamos fazer assim então, ó. Esse aqui vai ser o A, esse daqui é o B e essa aqui é o sentido do percurso, beleza? Então, o carrinho B está um pouco mais na frente que o carro A. Então, indo tudo para lá. Bom, a distância entre A e B está variando? Não está variando, porque esse carro está a 60 km por hora, esse aqui também está a 60 km por hora, então eles vão para sempre nessa estrada mantendo a mesma velocidade. Nada vai mudar e um carro não vai encontrar o outro, não vai ficar mais distante um do outro, vai ficar tudo na mesma. A segunda pergunta é, para um observador em A, ou seja, um observador que está nesse carro, o carro B está parado ou está em movimento? Como eles estão na mesma velocidade, o carro B, para quem está aqui dentro do carro A, está parado. Porque ele vai ver sempre a traseirinha aqui. Vamos colocar uma lanterninha aqui. Essa aqui é a lanterna. E vamos pôr uma luzinha aqui. Então, para o carro A, para quem está dentro do carro A, vai ver apenas a lanterna do carro B para sempre parada ali na sua frente, sem alteração nenhuma, ok? Como se estivesse parado. Vamos para o próximo exercício. Uma pessoa em uma janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Bom, esse aqui a gente já viu, né? Eu acabei antecipando um pouco o exercício, imaginei que fosse vir como exercício. Mas enfim, solta a pedra e cai em direção ao solo. Para esta pessoa, qual é a trajetória que a pedra deve descrever ao cair? Bom, para essa pessoa que está visualizando, a trajetória é retilínea. A gente já viu isso. E para uma pessoa sobre o solo, em frente à janela, como é a trajetória da pedra? Faça um desenho. A gente já fez aqui, né? A trajetória da pedra vai ser a curvilínea, vai ser essa aqui. Beleza? Vai ser uma parábola. Eu não sei se curvilínea está certo de falar, acredito que não. O certo é parábola mesmo, esse movimento parabólico. Bom, aqui a sexta pergunta, ele diz, procure verificar suas respostas reproduzindo experimentalmente a situação descrita nesse exercício. Bom, você pode pedir pro seu amigo ficar parado na calçada, aí você pega o busão e aí você joga a pedra, e aí você fala, e aí, amigo, como que você viu a pedra caindo? Ou você pode só imaginar mesmo isso daqui e já fica por isso mesmo. Ou você pode pesquisar na internet também, né, que hoje em dia tá mais fácil, acho que esse livro aqui é meio antigo. Mas é isso, galera. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muito entediante e que isso te ajude aí na sua trajetória estudando física. Bom, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso me ajuda bastante, viu? Até mais e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.